tarde, pessoal. Estamos aqui no meu podcast. Trouxe uns amigos meus aqui pra gente estar comentando aí um pouco sobre o mapeamento genético. Vão estar se apresentando agora pra vocês. Boa tarde, pessoal. Me chamo Bruna. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Daiane. É um prazer imenso estar aqui no seu podcast falando sobre esse tema muito conhecido, que é o mapeamento genético. Boa tarde, galera. Me chamo Ronald. Eu mais os meus colegas aqui vamos estar apresentando esse conteúdo para vocês. Boa tarde, me chamo Camila. Boa tarde, é um prazer imenso tê-los aqui. Pra gente entrar nesse contexto mais aí sobre o mapeamento genético, o que é mapeamento genético? Qual que é a definição do mapeamento genético? Então, mapeamento genético vem da palavra em inglês. Este mapeamento era a abordagem utilizada para identificar os genes e a localização do genoma. Existe outro composto que pode atuar na modulação genética? Existe sim. Eu vou citar alguns tipos que são mais comuns hoje em dia. Tem a vitamina D, que atua na modulação genética. Tem a vitamina A. Também tem o licopeno, que protege contra o câncer da próstata, por causa dessa função que ele exerce, né? Também tem outros compostos que a gente pode citar, como quercetina, que está na casca da cebola, na casca do alho. Também tem a catequina, que está presente no chá verde. E também tem a curcumina, que está presente no açafrão. Ou seja, tem vários modos de você modular a sua estrutura gênica, como a Camila acabou de falar aí, são os produtos que a gente usa no nosso dia a dia, que é fácil de achar, de consumir. A gente pode pôr aí no temperinho, né? A gente come, né? A gente põe no arroz, no feijão, né? Na carne. Mas vale ressaltar também que tudo isso nos leva a crer sobre uma nutrição mais individualizada. A gente consegue saber exatamente quais são os compostos que podem atuar nos polimorfísios de forma diferente. Então esse que é o papel da genética na nossa vida? Sim, é saber tratar o indivíduo com a sua individualização, a sua bioquímica, ou seja, cada indivíduo é individual. Então você vai tratar ele de forma individual. E seria possível termos a nossa biologia moldada pelo ambiente que vivemos? Então, essa é uma boa pergunta. E por incrível que pareça, a resposta é sim. O ambiente ele pode sim moldar a nossa expressão gênica. Mas para a gente contextualizar um pouquinho, para que vocês entendam, para quem está nos assistindo entenda um pouquinho melhor, a gente vai ter que voltar no tempo um pouquinho, lá no ano de 2003, onde teve a conclusão do projeto do genoma. Foi um mega projeto que envolveu mais de 5.000 pesquisadores e cientistas do mundo inteiro, onde o principal objetivo deles era fazer o mapeamento do genoma humano. E para que a gente soubesse exatamente quais são as bases nitrogenadas, para as coisas bem científicas, para que a gente soubesse como se comporta o nosso DNA. Um dos principais objetivos deles também foi oferecer ao público um banco de dados, para que a gente pudesse nortear algumas pesquisas científicas, médicas, farmacológicas, para que a gente soubesse como se comporta o nosso DNA de maneira geral, para que a gente estudasse a modulação gênica também. Aí a gente tem percebido com esse projeto Genoma, a gente tem desmistificado algumas coisas que eram tidas como verdades absolutas. Como aquelas frases lá, é culpa da minha genética. Tipo, uma pessoa tem propensão ao aumento de peso, aí fala que é culpa da genética. Mas hoje a gente vem para desmistificar isso e explicar, esclarecer. Tipo assim, não tem um processo que a gente consegue silenciar os nossos genes e um processo que a gente consegue expressar os genes, que é chamado de metilação, que também pode ser moldado pelos nossos hábitos do dia a dia, como a nossa alimentação, a falta de sono, essas coisas assim. Então não é exatamente culpa da genética, porque a gente vem tudo jogando na culpa da genética, mas o ambiente também pode moldar a nossa expressão gênica, então não é um todo culpa da genética. Então, assim, pelo que você explicou, nem tudo a gente põe a culpa na genética, porque cada pessoa tem um sentido, né? Mais ou menos isso, né, que você... Sim, porque daí a genética deixa de ser a vilã da história, nem de ser culpada por tudo, porque a gente também, com nossos hábitos, a gente também consegue mudar, tipo, não mudar exatamente o nosso genoma, porque a gente não tem como mudar o genoma, mas a gente consegue moldar ele, então a genética deixa de ser a vilã no caso.
Sim, aí então o mapeamento genético ele surgiu lá nos Estados Unidos e depois ele foi se alastrando para os outros países? Sim, esse foi um projeto que envolveu o mundo inteiro. Foi financiado por diversos laboratórios. Pra você ter a magnitude, ele começou lá na década de 90 e vem se estudando até onde teve a conclusão em 2003. E foi quase 100%, foi 90% estudado o projeto Genoma. Assim, além do famoso teste de ancestralidade, o sequenciamento genético ele pode revelar predisposições para doenças e outras informações importantes. Mas será que devemos fazê-lo? Então, até anos atrás era preciso confiar em memórias de parentes ou desenvolver documentos antigos sobre nossos ancestrais. Mas hoje, graças ao sequenciamento de DNA, ficou tudo mais fácil, porque basta você só fazer uma amostra de saliva e ir num laboratório especializado com isso, né? E logo depois de uma semana por aí, você já recebe o resultado na sua casa. Além do teste de ancestralidade que eles fazem, o sequenciamento de DNA, ele revela uma série de detalhes sobre o seu organismo. E que fez também a famosa lá, Angelina Jolie. Ela fez uma mastectomia e retirou os 2 seios dela diante do alto de... Mais pra frente ela descobriu que ela tinha câncer. E aí que foi que fez o mapeamento genético ficar bem conhecido, né? Isso. Depois que ela fez, porque... Cara, imagina você no futuro, você descobrir que você vai ter um câncer e você ter a possibilidade de você poder tirar aquilo que vai fazer você ter o câncer no futuro. Sim, meio que tipo descobrir o futuro, Então, né, ver o futuro lá na frente praticamente, que é isso, Isso. né, a gente entender meio por isso. E é até bom uma pessoa famosa nem falar sobre esse tema, Então. porque como as pessoas são famosas, ela tem certa influência sobre outras pessoas. Então ela falar que fez e que ajudou ela, faz com que outras pessoas também tenham conhecimento sobre o mapeamento genético e queiram fazer E queiram também. fazer, sim. Exatamente. E aí o que acaba, tipo assim, deixando o mapeamento genético ficar mais famoso ainda por ela ser uma influencer, ir lá fazer isso e descobrir aquela doença que ela ia ter no futuro. Mas assim, uma coisa que me deixou bem intrigada, assim, bem interessante, é como que é possível um pouquinho de saliva revele tanto detalhe sobre o nosso organismo e as nossas origens. Bom, todas as células do nosso corpo contêm moléculas de DNA, formadas por sequências de 4 moléculas, as famosas bases nitrogenadas, que são adenina, tenina, citosina e guanina. Todas as bases ficam organizadas em sequências de DNA, em 2 grandes fitas, que são entrelaçadas, um DNA da mãe e outro DNA do pai. Tais sequências permitem que os cientistas descobrem informações genéticas que carregamos nas nossas características, como alterações que podem causar doença. Então eles vão olhar a genética da mãe, vão olhar a genética do pai e ver se você pode ter uma futura doença porque seus ancestrais possuem aquela doença. Então ele faz esse mapeamento genético para saber se você pode ter essa doença. Então, No futuro, né? Isso, se você faz esse daí, você já sabe, você já tem como prevenir, né? Uhum. Porque até vezes, como câncer, pode levar até a morte. Então, você tem como prevenir a sua morte, prolongar, vamos dizer assim. Né? Prolongar mais a vida, né, no Isso. caso. Tem como também os cromossomos, né? Como que é isso aí? Então, o cromossomos, a gente sabe que tem 43 cromossomos, 46, perdão. 23 da mãe e 23 do pai. Ou seja, um indivíduo que vai ser gerado, ele vai vir com 23 cromossomos da mãe e 23 cromossomos do pai, que é a genética da mãe e a genética do pai. Então, se acaso os familiares, a mãe e o pai, terem a tendência de ter uma doença, ele faz o mapeamento genético para que ele saiba se a criança ou o indivíduo vai ter também essa doença, para ele evitar de certa forma. Então, assim, no caso que você quis dizer é que ele pegando a genética do pai e da mãe, se alguém da família da mãe tiver uma genética, tipo, de uma doença, pode ser que ele esteja essa doença. Aí ele fazendo um mapeamento genético, ele pode descobrir que ele, no futuro ele possa ter. Sim. Aí ele pode fazer alguns tratamentos, né? Até porque o ambiente ele muda a nossa expressão genética. Então ele mudando os hábitos de vida dele para uma forma mais saudável, que ajude ele no futuro,
ele pode estar se beneficiando com isso. Como que é legal, né? Como que é interessante o assunto, né? A gente ir lá, fazer à toa o mapeamento genético, só pra, né? À toa mesmo, pra saber alguma coisa. E ir lá descobrir que no futuro você pode ter um câncer, você pode ter um cisto, alguma coisa, né? No órgão, alguma coisa que você pode evitar agora pra não acontecer lá no futuro, né? Então é bem interessante, né, o assunto. O sequenciamento do DNA, ele também é feito no Brasil, né? E em empresas privadas e por instituições públicas, como as universidades de São Paulo. Mas será que vale a pena fazer um desses testes? Então, em casos específicos, o sequenciamento de DNA ele é muito útil. Em pacientes com câncer, por exemplo, ele pode ajudar mais o médico a encontrar um tratamento para isso, no caso de tipo num tumor. E o sequenciamento genético pode também ser uma ferramenta de medicina preventiva, que nem da Angelina Jolie. Ela fez, né? E descobriu que mais à frente ela teria o câncer de mama, né? Ou seja, vale muito a pena fazer esse mapeamento genético, porque isso pode ajudar na sua vida, ou seja, não só na sua vida, mas nas suas futuras gerações, porque se você tem a tendência de ter uma doença, o seu ancestral também teve, ou o seu próximo filho ou filha também vai ter essa genética de provavelmente ter essa doença. Então, esse mapeamento genético vai ser feito uma vez. Aí você faz e já pode ver se acaso você vai ter essa doença. E, tipo, a maioria das clínicas, elas fazem por coisas específicas. Então, se você quiser fazer outra vez, para você ver, tipo, outro quer saber mais a fundo sobre outra coisa, você vai lá e faz de novo. Mas não precisa fazer todo ano, nem todo dia. Ou seja, você faz uma pesquisa, um mapeamento específico e já descobre se você vai poder ou não concluir que tem ou não tem a doença no futuro, né? Então a conclusão de tudo que vocês me disseram é muito importante, é uma coisa que vale a pena mesmo fazer, né? Para se acaso ter uma doença lá no futuro, então, tipo assim, esse projeto. Então é uma coisa assim, esse mapeamento genético, ele é uma coisa muito importante. E muitas pessoas não levam a sério, parece que é uma coisa sem sentido, não vale a pena. Mas como essa influenciadora ela fez, a Angelina Jolie, isso vai influenciar muitas pessoas a ir lá e fazer, porque ela é uma famosa. Então, tipo assim, vale muito a pena as pessoas pesquisar mais sobre o assunto, entrar mais no contexto, né, pra entender mais sobre isso, pra poder fazer, né. Você também tem as condições, né, se tiver uma condição de fazer, ir lá. Então, agora que a gente já sabe um pouco aí sobre o mapeamento genético, eu queria saber quem que criou, quem que inventou o mapeamento genético. Então, o projeto do genoma humano foi inicialmente dirigido por James Watson, um dos descobridores da estrutura física do DNA, em 1953, e atualmente é dirigido por Francis Collins, um dos responsáveis pelo mapeamento dos genes e da fibrose cística e da neurofibromatose. Agora eu queria saber se ele é um exame acessível. Bom, ele é um exame acessível, por causa que, levando em conta que ele é feito uma vez só e você já tem os seus dados de todas as probabilidades de doenças que você pode ter no futuro, então, assim, ele é um exame acessível. Mas se você quiser fazer o exame de novo para você saber uma doença específica, tipo, eu fiz um exame para saber se eu vou ter câncer, aí eu quero saber outra coisa, então eu vou lá, faço de novo, mas tipo, eu já vou ter os meus dados lá porque eu já fiz esse exame. Então vai ser uma forma mais acessível ainda do que no começo, porque além de você já descobrir se você vai poder ter umas futuras doenças, você pode saber outra coisa mais específicas que você quer saber sobre você, sobre a sua genética. Eu queria saber o preço do mapeamento genético, qual que é o valor? Será que todo mundo consegue fazer esse mapeamento? Então, o preço ele vai de R$ 1.800 até R$ 3.000. Então, como eu falei, levando em conta que você vai saber as prováveis doenças que você vai ter, sim, ele é um preço acessível e é um preço bom. E o que significa epigenética? O termo epigenética ele vem do grego, que ep significa acima de.
ou seja, acima da genética. Então, assim, para me explicar de uma forma mais específica para que vocês entendam, são todos os efeitos que o ambiente gera no nosso DNA. São efeitos que podem ser passados para as próximas gerações, ou seja, se você não se importa muito com sua saúde ou com coisas com você, você pensa no futuramente seus filhos, que provavelmente as mães se importam bastante com seus filhos. Então, principalmente as mulheres que querem ter filho ou que estão grávidas, ou homens que querem serem pais, pensar nos filhos nas próximas gerações deles, porque você fazendo esse exame e evitando algumas doenças, vai passar para as próximas gerações tirar essas doenças da genética deles. Pra eles não terem, né, a Isso. doença, não chegar a pegar. Então, vale ressaltar também que o governo federal ele iniciou esse projeto para o SUS, inclusive para as pessoas que possuem câncer. Muitas das vezes as pessoas procuram o SUS por questão financeira, que não tem, às vezes, dinheiro ou que quer fazer um mapeamento genético e que não possui as condições para pagar tanto os 1.800 como a 3.000 reais, levando em consideração a isso. Não possui Uma boa condição para isso. condição financeira, né? Pra conseguir fazer. E aí, com esse projeto do governo, vai ajudar bastante, né? Quem tem a vontade de fazer, pra descobrir se vai ter uma doença no futuro, né? Ou alguma coisa do tipo. Espero que todos tenham aí entendido um pouco aí sobre o que é mapeamento genético, né? Eu agradeço meus amigos por terem vindo aqui dar uma aulinha aí pra vocês, pra te ensinarem, né? Agradeço muito, agradeço todos aí que assistiram a gente, muito obrigada. E esse foi o tema de hoje no podcast. Até mais.